Boa noite a todos vocês, parabéns aí pela perseverança, né? Estão aguentando firme, já estamos na quinta-feira. E ontem falamos sobre diferença entre Israel e a igreja, mostrando porque a igreja não pode ser chamada de novo Israel, nem de Israel de Deus. Há uma distinção muito clara no Antigo Testamento, e à medida que a revelação vai progredindo, a gente percebe que Israel tem características não apenas espirituais, mas também é marcado como um povo étnico, né? E a gente olhou para alguns textos de Atos que deixavam isso muito claro. Muitas vezes os apóstolos se dirigindo ao seu povo, né, ao povo judeu, e chamando eles de israelitas, né, ou chamando eles de povo de Israel, claramente indicando que a igreja não é esse Israel, é uma entidade distinta. Também terminamos comentando que quando Jesus ressuscita dentre os mortos e aí é levado aos céus pelo Pai, nesse momento ele se torna a cabeça da igreja, né? É nesse momento que ele recebe autoridade sobre o seu povo e vai derramar o Espírito sobre o povo. Então, isso torna difícil a ideia de igreja antes da ressurreição e ascensão de Jesus. A igreja como entidade, ela surge a partir do momento que ela tem um cabeça, né? Como corpo desse cabeça, que é Cristo, como corpo que é unido ao cabeça através do derramamento do Espírito. Isso se dá a partir do momento de Pentecostes. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hermenêutica, que é chamada de hermenêutica intrabíblica, né? Hermenêutica dos autores do Novo Testamento. Como é que os autores do Novo Testamento lidaram com o Antigo? Mais para o final, a gente vai, talvez 25 minutos finais, mais ou menos, tratar sobre os salmos imprecatórios, o que continua e o que descontinua nos salmos imprecatórios. Há esses dois elementos, tanto de continuidade quanto de descontinuidade. Antes da gente introduzir aqui o tema, teve uma situação muito interessante. Eu lembro que eu estava indo, processo seletivo do mestrado 2015, estava no carro, no meio daquele trânsito maravilhoso de São Paulo, na Avenida do Estado, e enquanto eu escutava a CBN, a Miriam Leitão, né, que foi protagonista ultimamente das notícias, aí, especialmente no Facebook, ela vinha falando sobre o papel do juiz Sérgio Moro. E em um determinado momento, enquanto ela está comentando, fazendo seu comentário político-econômico ali para o jornal da CBN, ela fala assim: o juiz Sérgio Moro é uma voz que clama no deserto. Eu vi aquilo e na hora, né, acendeu a luzinha, e aquilo mostrou para mim como a Bíblia ela domina a nossa cultura de uma maneira que as pessoas muitas vezes nem sequer percebem. Quando ela usa a expressão uma voz que clama no deserto, ela está usando uma expressão bíblica, que começa lá com o profeta Isaías, no capítulo 40, quando fala de uma voz que anuncia e que manda prepararem um caminho para o Senhor. Essa voz que clama no deserto é depois identificada com João Batista, e a Miriam Leitão aplica a voz do deserto ao juiz Sérgio Moro. Perceba que ela não está preocupada em fazer uma exegese do texto. Ela simplesmente está trabalhando com o tema dessa voz sozinha, clamando por justiça ou agindo em prol da justiça, uma voz praticamente isolada. E ela aplica então a esse sujeito que foi um protagonista importante na história do Brasil, o juiz Sérgio Moro, no sentido de trabalhar pela justiça e de nivelar a justiça, né? Não apenas para alguns, mas para todos. Então, esse exemplo mostra para nós que nem sempre, quando o autor bíblico estava citando o texto bíblico ou mencionando o texto bíblico, ele estava necessariamente propondo uma exegese daquele texto. Às vezes, algum tema relacionado que o autor bíblico do Novo Testamento queria ressaltar, e esse tema estava lá no Antigo, e ele, por exemplo, usou de forma ilustrativa, não necessariamente buscando explicar o texto do Novo, mas fazendo correlações temáticas.
Então a gente tem diversos usos do Antigo no Novo. Se você pegar textos de hermenêutica, se você pegar o próprio livro do Greg Beale, né, Manual do Uso do Antigo e Novo Testamento, ele tem um capítulo falando sobre os diversos usos que os autores do Novo Testamento fazem do Antigo. E a gente precisa estar atento para isso quando a gente pensa na maneira como o Antigo Testamento se relaciona com o Novo, especialmente nessa temática de hermenêutica. O próprio Roy Bizuck, ele tem um capítulo que ele fala sobre o uso do Antigo no Novo, um livro chamado A Interpretação Bíblica, um livro básico de interpretação, mas bastante interessante. Ele não é um livro complexo, ele é mais simples, mas ele tem um capítulo destinado a isso, a discutir os vários usos que os autores bíblicos fizeram, usos ilustrativos, usos de cumprimento e assim por diante. Esse é um tema que tem gerado bastante discussão e pesquisa no meio dos estudos bíblicos. O Sherry L. Cluda, num dos seus artigos, ele diz o seguinte, que vocês têm aí projetado: a exegese intrabíblica ou a intertextualidade continua a atrair a atenção de estudiosos bíblicos enquanto eles buscam explorar tudo que envolve o relacionamento literário entre os textos das Escrituras, estudos que focalizam o uso que o NT, Novo Testamento, faz das passagens do Antigo, ainda dominam a disciplina. Então, é algo que continua em ebulição, muita gente discutindo, pesquisando sobre o tema. Nós tivemos recentemente livros mais específicos sobre o tema sendo publicados, né? A Vida Nova publicou o manual do Bill, depois publicou o comentário do uso do Antigo e Novo Testamento, que é um baita livro, especialmente para entender como aquele texto era usado no período do judaísmo, como é que os judeus da época de Jesus lidavam com alguns textos que são citados no Novo Testamento, esclarece bastante, e usa a chamada hermenêutica canônica, que embora tenha alguns problemas, a gente vai falar por que existem alguns problemas, também tem algumas percepções, alguns insights bastante interessantes para a gente entender como o Novo Testamento se relaciona com o Antigo no processo de interpretação. Esse tema do uso do Antigo e Novo Testamento também tem a ver com o processo de inspiração bíblica e com certas afirmações a respeito de Jesus Cristo. O Darrell Bock, ele tem 2 artigos, que são artigos seminais, são artigos originais sobre o tema, assim, no sentido de trazerem a discussão com mais intensidade para o meio evangélico, embora fosse discutido no ambiente católico desde 1920, alguns frades que estavam discutindo esse tema já desde 1920, desenvolvendo a questão do sensus plenior. Depois, teólogos mais liberais discutiram de maneira mais profunda a questão. E, no meio evangélico, a gente tem aí, talvez a partir da década de 70, mais ou menos, com Richard Longenecker escrevendo um livro sobre o uso do Antigo e do Novo, tratando do tema, e o Darrell Bock, então, escrevendo na década de 80, 2 artigos sobre essa questão. Artigos que são usados até hoje bastante. Diz o seguinte aí essa citação: para os evangélicos, essa é uma questão de grande importância, visto que tanto as afirmações cristológicas, ou seja, aquilo que a gente afirma sobre Jesus, quanto as teorias de inspiração bíblica, podemos confiar nas Escrituras ou não, elas são palavra de Deus ou não, estão relacionadas às conclusões feitas sobre a maneira que os fenômenos dessas passagens se relacionam uns com os outros. Quer dizer, se o autor do Novo Testamento usou de maneira indevida o Antigo Testamento, isso coloca em xeque a inspiração bíblica. Se o autor do Novo Testamento, ou os apóstolos do Novo Testamento, quando estão anunciando Jesus para os seus compatriotas judeus e dizem, olha, ele é o Cristo, conforme está escrito lá no livro de Salmos. Ele é o Cristo, conforme foi anunciado pelo profeta X. Se essas afirmações não se fundamentam de fato no seu contexto original, então a gente tem um problema sério cristológico. Quer dizer, eles estão usando de maneira indevida o Antigo Testamento para dizer algo de Jesus que não é exatamente aquilo. Então, isso demanda uma investigação mais séria da nossa parte. O Douglas Moo, também num artigo publicado dentro de um livro, o nome do artigo traduzido seria O Problema do Sensus Plenior,
ele faz a seguinte pergunta: como nós podemos conferir completa confiabilidade aos escritos que parecem compreender erroneamente e empregar mal os textos dos quais reivindicam derivar sua autoridade? Esse é um tema que o Gregory Bill também vai trazer. Quer dizer, há muita afirmação de que não, o autor do Novo Testamento, ele usou de maneira ou com sentido diferente o texto do Antigo Testamento. Ou ele usou de uma maneira totalmente desconexa com o contexto que aquele texto do Antigo Testamento estava inserido. E aí o Mu fala, bom, se é esse o caso, como é que a gente pode confiar no Novo Testamento? O Gregory Bill tem um texto, tem um livro que ele edita, que não foi publicado no Brasil até onde eu sei, que seria basicamente doutrinas corretas dos textos errados, né? Ou seja, aquilo que os autores do Novo Testamento afirmaram estava certo, mas usaram um texto errado para isso. Será que é isso mesmo? E é claro que o Bill vai responder e dizer não. Eles respeitaram o sentido da passagem. Tem uma piada que teólogos bíblicos fazem com sistemáticos, mas eu vou me segurar um pouquinho também para não contar. Mas geralmente eu tenho um amigo, vou contar. Tem um amigo meu da área de Novo Testamento que ele brinca, que ele fala que teologia sistemática é dizer o que a Bíblia diz em textos que não dizem aquilo, né? Então, é claro que é uma brincadeira e a teologia sistemática é extremamente importante, mas essa brincadeira, ela ilustra um pouco o fato de que eu não posso construir uma teologia sistemática, extremamente importante para a gente entender o que nós confessamos, o que nós afirmamos, sem primeiro construir uma teologia bíblica, sem primeiro trabalhar com exegese. Eu vou trabalhar, por exemplo, sobre o tema do pós-morte. Eu não posso inserir conceitos do Novo Testamento, quando a revelação já está mais ampla, já está mais abrangente, lá no Antigo Testamento. Eu preciso respeitar o progresso da revelação e ver como alguns conceitos passaram por um processo de ampliação, né? Coisas que os personagens do Antigo Testamento ainda não tinham uma consciência, Deus vai revelando e vai tornando mais claro. Então, é muito comum, por exemplo, o sujeito às vezes pegar, né, ou ler no dia do enterro, né, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 115 ou 116, é isso? E aí ele lê lá, viu, o Senhor está muito feliz porque esse irmão querido está no céu ao lado dele. Só que, na verdade, o uso do termo ali, iacar, do verbo, tem, na verdade, a ideia de o Senhor ver com pesar. É algo precioso, é algo que Deus considera, é uma vida que Deus considera preciosa e que foi ceifada. A ideia do texto não é tanto falar sobre o pós-morte ou a eternidade, mas falar como Deus se entristece com a morte dos seus santos. Então, isso ilustra um pouco como nós podemos usar de maneira errada o Antigo Testamento e por isso precisamos construir uma boa teologia bíblica para, na sequência, construir uma boa teologia sistemática. Eu vou comentar algumas abordagens, ok? E esses slides aqui, eles estão basicamente fundamentados no meu trabalho de conclusão do mestrado lá no Seminário Bíblico Palavra da Vida. Então, o meu orientador, naquela época, o Carlos Oswaldo, ele fez a sua tese de doutorado no Dallas sobre o uso do Antigo e Novo Testamento. Ele lidou com algumas categorias do Darrell Bock, desenvolveu e aplicou a Romanos 9 a 11. E eu tive a oportunidade de ler, ter acesso a essa pesquisa dele, e a partir daí eu fui desenvolvendo também a minha pesquisa. Então, a minha dissertação de mestrado no Antigo Testamento, lá no Palavra da Vida, foi sobre os usos de Ageu e de Deuteronômio em Hebreus 12, 14 a 29. Então, um pouquinho daquilo que eu desenvolvi ali, não vou ficar fazendo exegese do texto com vocês, mas mostrar quais abordagens que se me apresentaram e como eu tive que lidar com essas possibilidades de interpretar Hebreus 12, 14 a 29. Pois bem, a primeira abordagem que nós temos aí é a abordagem da intenção autoral.
Essa abordagem, basicamente, diz que o sentido tensionado pelo autor divino e o sentido tensionado, né, ou pretendido pelo autor humano, era exatamente o mesmo. O Kaiser vai indicar que o autor humano estava totalmente consciente do que Deus queria dizer com as palavras que ele usou, inclusive as implicações daquilo que ele disse. Então, por exemplo, Salmo 16:10, quando Davi diz que Deus não permitirá que o meu corpo sofra decomposição. Para o Walter Kaiser e também para o Douglas Stuart, vocês vão lembrar, ele produziu aquele livro Entendes o que Lês, né, junto com o Gordon Fee. O Douglas Stuart também defende essa mesma abordagem. Ele tem um artigo no jornal do Tyndale Bulletin, onde ele comenta essa questão da intenção dos autores do Antigo Testamento. E eles vão dizer, olha, os autores do Antigo não apenas sabiam do sentido, mas também das implicações daquele sentido, ou dos referentes daquele sentido. Então, quando o salmista, lá no Salmo 16, fala de Deus não deixando o corpo dele se decompor na morte, ele tinha consciência de que Deus estava se referindo ao futuro rei messiânico, Jesus Cristo, que seria ressuscitado dos mortos. Ou quando Asaf diz, falarei em enigmas, abrirei minha boca e direi parábolas. Ele estava pensando em Jesus Cristo anunciando as parábolas lá nos evangelhos. Então, para vocês entenderem um pouquinho qual que é a proposta deles. Aqui vai uma citação tanto do Walter Kaiser quanto do Douglas Stuart. Okay? O Walter Kaiser diz assim, ele desenvolve esse tema, ele tem um livro só sobre o uso do Antigo e do Novo. Tem aquele livro dele com o Moisés Silva sobre hermenêutica, em que ele tem um capítulo sobre a profecia bíblica, ele menciona essa questão. E o Kaiser tem mais um artigo também em que ele discute isso. Ele diz o seguinte, os autores bíblicos tinham uma compreensão do que estavam escrevendo, que era suficientemente adequada para perceber as implicações e os resultados daquilo que estavam dizendo. Ou seja, Asaf sabia que ele estava se referindo a si mesmo e a Jesus. Ele tinha plena consciência de que ele também estava se referindo a algo no futuro, a alguém no futuro, que também falaria em parábolas. O Douglas Stuart diz algo semelhante. Ele fala, os autores bíblicos não entendiam exatamente como e quando. Ou seja, eles sabiam todas as implicações, só não sabiam em que momento isso aconteceria. O único aspecto de ignorância dos autores bíblicos era quando aquilo que eles estavam dizendo iria se cumprir. Mas com quem iria se cumprir, e os referentes todos relacionados ao que eles estavam falando, eles sabiam, eles tinham consciência. Não entendiam exatamente como e quando Deus realizaria as promessas feitas para o futuro de Israel, além do nível de detalhes que os seus próprios oráculos continham. E eles vão usar, basicamente, o texto de 1 Pedro, especialmente o Walter Kaiser, para argumentar. Os autores bíblicos sabiam quem eram os referentes, quem eram as pessoas de quem eles estavam falando, ou dos momentos em que aquilo que eles estavam dizendo iria se cumprir. Mas eles não sabiam dizer o tempo exato, a hora exata daquele cumprimento. Dá uma olhada aí em 1 Pedro 1, 10 a 12, que é o texto que o Walter Kaiser usa para argumentar essa sua proposta. Pedro 1, de 10 a 12. Diz assim o texto. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àquele sofrimento. Então, o argumento do Kaiser aqui é, os profetas entenderam tudo o que disseram,
entenderam todas as implicações daquilo que disseram, todos os referentes a que indicaram com a sua mensagem, porém não sabiam o tempo exato do cumprimento. Era isso que eles ficaram investigando. Então, quando Davi, por exemplo, diz lá, né, diz Yahvé ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Ele tinha plena consciência, da perspectiva do Kaiser, de que Davi não apenas estava falando talvez de um do seu descendente, mas especificamente a respeito de Jesus, que se assentaria à direita de Deus para reinar. Ok? Outros pontos aqui para destacar dessa posição. Douglas Stuart entende que há pelo menos quatro bases, 4 elementos para justificar essa abordagem deles. Ele diz: os profetas tinham uma consciência aguçada sobre o resultado das suas mensagens. Eles sabiam que mesmo quando eles estavam anunciando o juízo da parte de Deus, se houvesse da parte do povo arrependimento, eles sabiam que Deus seria misericordioso. Por exemplo, é o caso de Jonas. Jonas chega lá no capítulo 3, versículo 4, e diz para os ninivitas: 40 dias e Nínive será destruída. Nínive se arrepende dos seus pecados, promove um momento ali de jejum, de luto, e Deus decide poupá-los e não destruir a capital daquele império poderoso que eram os assírios. Jonas morria de ódio dos ninivitas, né? Ele não foge dos ninivitas porque ele tinha medo, ele foge porque ele odiava aquele povo que abria as barrigas das grávidas com as suas espadas quando atacavam os povos inimigos, empilhavam a cabeça dos inimigos umas sobre as outras de frente para a cidade que havia sido destruída, que empalavam as pessoas vivas. Então ele tinha um ódio dos assírios. Mas quando os assírios se arrependem, a resposta de Deus é: eu não vou punir a Síria, eu ouvi o arrependimento deles e vou poupá-los. A resposta de Jonas é: eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, bondoso, que se eu pregasse juízo, os ninivitas se arrependessem, o Senhor não os destruiria. E o Douglas Moo fala: está vendo? Mesmo anunciando uma mensagem de juízo, Jonas estava consciente das implicações relacionadas à misericórdia de Deus, caso o povo se arrependesse. Então esse é um dos argumentos do Douglas Stuart, não do Douglas Moo. A gente vai falar do Douglas Moo depois. Eles também dizem, tanto o Stuart quanto o Kaiser, né, falar sobre o uso do Antigo e Novo Testamento é meio complicado dentro da igreja, porque um é o Kaiser e depois tem o Longenecker, né? Geralmente nomes associados com cerveja e tal, né? Mas é o sobrenome dos caras. Em Amós 7, de 1 a 6, dá uma olhada aí, Amós 7, de 1 a 6. Dá uma olhadinha aí, olha que interessante. Deus traz uma revelação para Amós, não muito clara, a gente lê assim, de primeira a gente não consegue entender. Olha só, Amós 7, de 1 a 3 primeiro. Amós 7, de 1 a 3. Foi isto que o Senhor... Está difícil de achar Amós, gente? Eu sei, é um pouquinho mais difícil, né? Profeta menor, a gente demora mais. Mas tudo bem, Oséias, Joel, Amós. Tá? Foi isto... Vai lá, 7 de 1 a 3. Foi isto que o Senhor, o soberano, me mostrou. Ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra. Ok, então Deus mostra uma imagem de gafanhotos devorando a safra do rei. E ele entende o que aquela imagem quer dizer. Talvez a gente de cara não seja capaz de compreender, mas Amós entende. E olha só o que ele diz no versículo 2. Depois que eles devoravam todas as plantas dos campos, eu clamei: Senhor soberano, perdoa, como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso não acontecerá. Percebe que a gente tem dificuldade de fazer uma relação entre a imagem que Amós descreve e o pedido que ele faz.
Ele está descrevendo uma situação de destruição de colheita. E ele consegue perceber a ligação daquela imagem que ele está vendo com o seu povo e com o anúncio de juízo para o seu povo. Então, o Douglas Stuart vai dizer, olha, as orações dos profetas indicam que eles tinham plena consciência daquilo que eles estavam anunciando, da revelação que Deus lhes dava, de tal modo que eles também tinham consciência das implicações ou das referências a que aquela mensagem dizia respeito. Um outro ponto, eles vão falar, olha, os profetas bíblicos, eles não apenas anunciavam juízo, mas eles anunciavam um juízo com graus de detalhes tão grandes, tão altos esses graus, que é impossível dizer que eles não tinham consciência de tudo que estava envolvido naquilo que eles falavam. Não sabiam o tempo, mas sabiam tudo o que dizia respeito àquela mensagem. Isaías 37, 33 a 35 ilustra um pouco a argumentação deles. Vamos lá comigo. Hoje a gente vai andar mais um pouquinho pela Bíblia. Não coloquei muita coisa no PowerPoint aí, tá bom? Então, ainda estamos no século 8, certo? Amós, aí é tudo a mesma época. Só não está um do lado do outro, mas a gente vai caminhando aí. Amós 37, 33 a 35. Isaías, aí, ó. Estou falando do Amós, Isaías. Obrigado, pessoal. Isaías 37, 33 a 35. Olha o grau de especificidade que Isaías anuncia a sua mensagem. Versículo 33, de Isaías 37. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade e não atirará aqui uma flecha sequer. Está falando que nem flecha vai atirar. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará. Não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Eu defenderei esta cidade e a salvarei por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então, perceba que o profeta ele anuncia com detalhes tudo o que viria a acontecer. Assim como a gente vê acontecendo com outros profetas, no anúncio, nas profecias que outros profetas trazem para Israel. Eles estão dizendo, está vendo? Mais um argumento para dizer que eles não apenas entendiam o sentido básico, mas tinham consciência de toda a implicação daquilo que estavam falando. Os oráculos proféticos também, eles foram compostos de maneira bastante complexa em alguns momentos. Você tem poemas, você também tem representações dramáticas. É muito engraçado, às vezes, olhar para as dramatizações, por exemplo, de Ezequiel. Fica deitado de um lado durante um certo tempo, agora vira Ezequiel do outro. Tudo isso para anunciar a mensagem dele. E Isaías sai correndo no meio do povo lá, só com as roupas de baixo, para ilustrar o povo sendo levado para o cativeiro. Sem aquela túnica de fora, externa. Então, eles produziram textos. Você tem o Cântico da Vinha aí em Isaías 5, onde Isaías descreve a imagem de uma vinha que Deus cuidou, que Deus tratou, trabalhou para que desse fruto e não deu fruto nenhum, e ele aplica então essa vinha à condição da nação de Israel. E diz que Deus estava esperando mishpat, direito, mas ele encontrou mispar, derramamento de sangue, ou crimes. Que Deus esperava justiça, tzedakah, mas ele encontrou clamor, tza'akah. Há um jogo de palavras aí. Então ele diz, olha, há tanta complexidade, é tão bem trabalhado, que é difícil dizer que esses caras não tinham consciência de tudo aquilo que eles estavam comentando. Um pouquinho mais para frente. O que a gente pode dizer sobre esse sistema, ou dessa abordagem de interpretar o uso do Antigo no Novo? Então, sempre, a ideia para essa abordagem é, sempre que os autores do Novo Testamento falam de uma implicação de algo que estava lá no Antigo Testamento, os autores do Antigo Testamento tinham consciência de tudo aquilo que estava implicado. Por exemplo, Oséias, no capítulo 11, quando diz, do Egito chamei meu filho. Se você ler no contexto, está claramente falando de Israel sendo trazido do Egito para a terra da promessa. E o Kaiser vai dizer, olha, ele tinha consciência de que
aquilo que ele estava dizendo não estava se referindo apenas a Israel no passado, mas também a Jesus, que viria com José e Maria de volta para a sua terra do Egito. Ok? Então, é mais ou menos esse conceito aqui. O que ele vai dizer, olha, o autor do Novo Testamento não trouxe uma implicação que o do Antigo não soubesse. O do Antigo tinha plena consciência. O que a gente percebe aqui? Esse sistema tem uma boa preocupação com a dependência excessiva da literatura judaica. A gente vai ver que há algumas escolas, especialmente o pessoal da chamada hermenêutica judaica, representada pelo Longenecker, é o outro sujeito que eu mencionei antes, que defende que os autores do Novo Testamento basicamente usaram métodos de interpretação comuns no judaísmo antigo. De tal modo que, embora não haja uma conexão clara entre o novo e o antigo, o que eles estavam fazendo é aplicando a hermenêutica da época. Então era natural que eles fizessem assim. Com isso, o pessoal da hermenêutica judaica enfraquece o elemento de profecia, de predição. Essa escola aqui do Kaiser e do Stuart diz não. O elemento de predição está muito presente e os autores do Antigo Testamento tensionaram exatamente aquilo que os do Novo Testamento viram. Qual que é o grande problema? E aqui começam alguns elementos que a gente precisa pontuar. Quando nós olhamos para os textos do Antigo Testamento e para algumas profecias, a gente descobre que nem sempre, nem em todas as mensagens, os profetas estavam conscientes daquilo que eles estavam anunciando, da revelação que eles estavam trazendo. Então não era só uma questão temporal, como diz o Kaiser. Não, é só uma questão do tempo exato, mas eles sabiam tudo o que implicava. Nem sempre isso é verdade. Dá uma olhada comigo lá para Daniel 12, de 8 a 9. Deixa em amarelo para facilitar a nossa vida aqui, né? Em vez de ler todos os textos, ler só alguns. Daniel 12, Daniel está mais fácil. Daniel 12, versículos de 8 a 9. Vamos começar no 7, porque eu também já menciono um outro ponto aqui que eu vou destacar mais para frente. Olha só, Daniel 12, de 7 a 9. Diz assim: O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei: meu Senhor, qual será o resultado disso tudo? E ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Sai andando, Daniel, né? Porque você não vai entender exatamente aquilo que essa revelação significa. Percebe? Uma revelação dada por Deus a Daniel, que ele transmite, que está no seu livro, mas que nem o próprio Daniel sabe o que ela quer dizer. Então, esse texto aqui é um problema para a abordagem do Kaiser e do Stuart. Porque nesse texto, o próprio Daniel reconhece que ele não havia compreendido a mensagem. Há um detalhe aqui também no próprio versículo 7. Lembra que o Kaiser falou assim, olha, os autores do Antigo Testamento só não entendiam os aspectos temporais, mas entendiam o conteúdo e todas as implicações do conteúdo. Legal. Mas e quando o conteúdo traz aspectos temporais? Como é que a gente faz? Porque se você olha para o versículo 7 está dizendo, ou está relacionado a questões temporais aqui. Haverá um tempo, tempos e meio tempo. E Daniel fica sem compreender o que isso significa. Então perceba que tanto o elemento temporal, que faz parte do conteúdo, não é compreendido por Daniel, quanto a mensagem como um todo que estava sendo apresentado para ele já nos versículos imediatamente anteriores. Se a gente olha para João 11 tem um exemplo muito significativo que traz uma dificuldade para essa posição do Kaiser e do Douglas Stuart. João 11, 49 e 50. Versículos 49 e versículos 50. Olha só.
Diz aí: então um deles, chamado Caifás, né, o sumo sacerdote, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: não sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? E olha só o que o evangelista João diz. Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, profetizou naquele ano que Jesus morreria pela nação judaica. Perceba que o Caifás aqui nem tem ideia de que aquilo que ele está dizendo é uma profecia. Que ele estava profetizando que, ao morrer pela nação, Jesus os substituiria, ou ofereceria o sacrifício substituto por eles, para que eles não fossem condenados, para que eles não fossem mortos. Mas na cabeça do Caifás está: a gente precisa eliminar esse agitador aqui, porque senão vai toda a nação se dar mal junto com ele. Precisamos tirar a vida dele. Precisamos acabar com ele. Perceba que Caifás está com uma ideia na cabeça quando ele traz essa mensagem, mas João diz: olha, ele estava profetizando acerca de Jesus que morreria pela nação. Ok. Há uma excessiva continuidade entre Antigo e Novo Testamento nessa visão. Há alguns aspectos do Novo Testamento que ainda não estavam tão claros no Antigo. É o caso, por exemplo, da reunião entre judeus e gentios num só povo chamado igreja. Lembra aquilo que nós temos mencionado desde segunda-feira? Deus faz promessas para Israel, faz uma aliança com Israel e menciona também a salvação futura dos gentios. Mas não fica claro no Antigo Testamento que tanto Israel quanto as nações, na administração presente, formariam um só grupo chamado igreja. É por isso que Paulo vai dizer desse mistério do Evangelho. O que é um mistério? Não é aquele mistério que o pessoal às vezes fala, né? Ou falar em mistérios. Não é essa a ideia, né? O mistério aqui é algo que estava oculto até então, até aquela revelação, e agora Deus, nesse momento da história da salvação, trouxe à tona, né? Deu clareza, que é esse elemento de judeus e gentios unidos num mesmo povo chamado igreja. Então, quando eu acho que os autores do Antigo Testamento estavam sempre conscientes de tudo aquilo que eles estavam dizendo, das implicações, eles poderiam entender o sentido. E, de fato, eu creio que eles entendiam o sentido. Mas não me parece que eles sabiam de todas as implicações. Falha ao lidar com a questão do progresso da revelação, que nós já mencionamos. Alguns aspectos que vão sendo esclarecidos, certas profecias vão ganhando mais luz à medida que a revelação progride. Já falamos da mensagem envolvendo o aspecto temporal. Daniel 9 vai falar das tais 70 semanas. A mensagem de Daniel, aquela profecia, dizia respeito a tempo. Então aqui nós temos a junção de conteúdo com tempo. Um outro ponto aqui para finalizar essa primeira abordagem é: se os autores do Antigo Testamento estavam totalmente conscientes de que aquilo que eles diziam estava relacionado com o que seria depois usado no Novo, como é que a gente explica a relação entre Davi e Judas? Por que eu estou dizendo isso? Vá lá para Mateus 26, 23 e 24, por favor, comigo. Mateus 26, 23 e 24. Olha só. Afirmou Jesus: aquele que comeu do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai como está escrito, ou seja, o que ele acabou de mencionar era algo que estava na Escritura, está escrito, a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Ora, esse texto que Jesus está citando está lá em Salmo 41, versículo 9.
em que Davi menciona alguém próximo dele que o trai, que comia na mesma mesa que Davi, que tinha comunhão com Davi, e que de repente se torna o seu inimigo, quer dizer, um amigo tão chegado, que tomava refeições junto com Davi, dá as costas para Davi e manda ver, dá uma punhalada nele. E a grande pergunta é, será que Davi tinha consciência de que aquela referência que ele estava fazendo a um amigo que o traiu, também dizia respeito a Jesus, que seria traído por Judas? Me parece que Jesus está fazendo uma relação aqui de implicações. Jesus está mostrando que, assim como ocorreu com o rei Davi, o Messias, que é um descendente de Davi, também experimentou traição daquele que comia com ele à mesa. Perceba, o autor do Antigo Testamento não tinha consciência disso. Mas o Novo Testamento mostra uma relação entre aquilo que foi dito no livro de Salmo e aquilo que acontece com Jesus durante a sua vida. Também acho que Asaf não tinha consciência de que, ao falar em parábolas, ou dizer, abrirei a minha boca e falarei parábolas, ele estava se referindo a Jesus anunciando as parábolas do reino para os seus discípulos, em Mateus 13. Ele não tinha consciência de todas as implicações daquilo que ele estava dizendo. Mas Mateus 13 está correto. Assim como o salmista fala em parábolas, Jesus também está falando em parábolas. Mas o salmista, embora entendesse o que ele estava falando, não tinha ideia do outro referente, da outra implicação, da outra pessoa que também falaria em parábolas assim como ele. Percebe que eu estou fazendo uma distinção aqui entre sentido e implicação, ou sentido e significância. Tá? Talvez só para ilustrar isso um pouco aqui para vocês. Há um mandamento que diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento tem um só sentido, você deve expressar bondade para com o seu próximo. Tá? Não fazendo a ele o que você não gostaria que fizesse para você, e fazendo a ele aquilo que você deseja que fizesse contigo. É o que a gente vê, o princípio ali em Mateus capítulo 7. Agora, a maneira de eu expressar amor ao próximo varia. Tem aplicações diversas, tem diversas significâncias. Por exemplo, a maneira como eu amo ou expresso amor pelo meu próximo em relação a um homem da minha igreja que eu estou discipulando é uma maneira específica. E a maneira como eu expresso amor ao próximo pela minha esposa também tem uma nuance específica. Eu não vou expressar da mesma forma o amor para esse cara que eu expresso para minha esposa. Seria loucura. Certo? Seria inclusive pecado. Ok? Então, amar ao próximo tem um só sentido. Agir com bondade para com o próximo. Tem diversas aplicações. Eu aplico dentro do meu lar, no relacionamento com a minha esposa, e eu aplico com aquele meu irmão da igreja que eu estou acompanhando, que eu estou ensinando. De uma maneira diferente daquela no meu lar. A maneira como eu expresso amor para com a minha filha é diferente da maneira que eu expresso para esse sujeito, da maneira que eu expresso para minha esposa. Então, o sentido é um só. A significância daquela mensagem, daquela proposição, daquele mandamento, são várias significâncias, são várias implicações e aplicações assim por diante. Ok. Temos agora uma outra abordagem. Essa aqui é a abordagem dos nossos irmãos continuistas, que, quando eu digo irmãos, eu sei que tem muitos aqui que são continuistas também. Então, qual que é basicamente a tese dessa abordagem? O significado de qualquer texto depende de sua relação com o todo da revelação. Ou seja, o NT, ele basicamente, o Novo Testamento basicamente desempacota o sentido do Antigo Testamento. Se eu quero entender o sentido de Salmo 2:7, eu preciso entender o sentido do Salmo 2:7, tu és meu filho, hoje te gerei, a partir de Atos 13, a partir de Hebreus 5. O sentido daquele salmo está
no Novo Testamento e não no Antigo. Ou o sentido só é revelado de maneira plena, ele vai sendo aos pouquinhos, e o sentido só aparece lá no Novo Testamento. Perceba que é uma distinção aqui daquilo que eu estava falando entre sentido e implicação. O sentido, como eu havia dito na minha ilustração, permanece nas diversas implicações. Para a abordagem canônica, ele vai dizer, não, o sentido ele só aparece lá na frente. Você quer entender Salmo 110, 1? Assenta-te à minha direita que eu ponha todos os inimigos debaixo dos teus pés. Você tem que ler Marcos 12. Você tem que ler Atos 2. Você tem que ler o livro de Hebreus. Aí sim você vai entender o sentido que estava lá no Salmo 110. Então o sentido só é desdobrado, só é desempacotado, né? Como se o autor do Antigo Testamento chegasse, tadã, toma aqui o presente. E o autor do Novo, então, abre aquele presente e mostra, olha só o que tem aqui dentro. Mais ou menos essa ideia da abordagem canônica. Ela propõe a ideia de uma percepção progressiva do texto, e você tem aí alguns autores que defendem essa abordagem canônica. Bruce Waltke é um dos que defendeu isso há algum tempo atrás, de maneira mais intensa, especialmente no seu livro, né, Os Salmos como Adoração, foi traduzido assim, né, Salmos como Adoração, o primeiro volume, acho que foi uma série que ele escreve junto com o Dr. Houston. E nos Salmos como Adoração, ele vai propor que o sentido dos Salmos só podem ser entendido de maneira plena no Novo Testamento. É a posição do Dr. Greg Beale, que veio aí no Brasil falar sobre Antigo no Novo, o uso do Antigo no Novo Testamento. Vocês estão vendo que, basicamente, a visão que a gente mais conhece no Brasil é essa abordagem canônica, ou pelo menos a literatura que tem mais saído no Brasil é da abordagem canônica, né? Esse livro do Bruce Waltke já está em português. O livro do Bill, os livros do Bill estão também em português. O Jared Compton ele é menos conhecido, ele tem um artigo na Themelius, revista Themelius, que ele desenvolve a abordagem canônica. O próprio Donald Carson desenvolve uma proposta que é da abordagem canônica. Olha a citação do Bruce Waltke para a gente entender um pouco melhor o que ele quer dizer com o desempacotar do sentido do Antigo no Novo. Ele diz assim: se o Senhor Jesus Cristo e sua igreja cumprem as promessas do Antigo Testamento, como o Novo Testamento afirma, então aquelas promessas expressas em termos apropriados para a forma terrena do reino de Deus na antiga dispensação, embora ele seja um continuista, usa a palavra dispensação aqui, né? Encontram seu cumprimento literal na forma espiritual do reino da nova dispensação. Percebe? Então, promessas ligadas a aspectos terrenos, materiais, ele vai dizer, cumprem-se espiritualmente. Portanto, se o Salmo 2,7 se refere a Jesus Cristo em sua primeira vinda, o que diz o Salmo 2,7 que eu já mencionei? Deus, né, Deus disse, né, assenta-te não. Tu és meu filho, hoje te gerei. Então ele diz, olha, esse Salmo 2,7, em que Jesus se torna então o rei messiânico, Jesus é investido da autoridade de Davi, quando Deus diz para ele, tu és meu filho, hoje te gerei, que segundo Paulo, lá em Atos 13, que segundo o autor de Hebreus, lá em Hebreus 5, vai indicar que isso ocorre na sua glorificação. Então, quando é que Jesus é instituído com a autoridade de Davi? Na sua glorificação. Então ele diz, está vendo? A autoridade de Davi, ou o papel davídico que era terreno, se tornou celestial. Aí ele diz, por isso, eu também posso espiritualizar o restante do Salmo, ou pelo menos uma parte dele. E aí ele diz aí, da mesma forma, tá bom? Está aqui, ó, só para ajudar vocês aqui. Da mesma forma, a referência ao Salmo 2,6 e ao Monte Sião não se refere, ou não indica, né? Referência, refere, traduzi errado aqui. Tá? Da mesma forma, a referência ao Salmo 2,6 e ao Monte Sião não indica um local na Palestina, mas ao Monte Sião celestial e a tomada da posse de Cristo sobre as nações. Qual que é o grande problema dessa proposta já de cara aqui?
ele tira por inferência, né, que assim como o 2,7 ele acha que é espiritualizado, eu discordo, mas ele acha que foi espiritualizado, que Jesus já está reinando no trono de Davi e não vai reinar aqui na terra futuramente. Ele agora acha também que o Monte Sião, a que Salmo 2,6 faz referência, não é o Monte Sião literal, mas o Monte Sião celestial. Dá uma olhada lá no Salmo 2,6. Vocês estão comigo? Todo mundo está acordado ainda? Tá bom. Esse talvez seja o assunto mais pesado, né? Salmo 2,6 e 7. Né? O 2,6 diz assim: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. O 7 é aquele texto que é aplicado a Jesus em Hebreus, em Atos 13. Então ele diz, esse Monte Sião aí do versículo 6, que Deus estabelece o seu rei, não é a Sião física, é a Sião espiritual. Porque o versículo 7 mostra um trono espiritual, Cristo à direita do Pai. Perceba que o Altke aqui ele começa a extrapolar no sentido de trazer o sentido espiritual que ele entende está ligado ao versículo 7 também para o versículo 6. Sendo que nunca o Novo Testamento usa o versículo 6 com esse sentido espiritual. E aí quando você lê o Salmo 2, em vez de você gastar tempo estudando e tentando entender o que aquilo significava para o antigo rei davídico, você simplesmente vai para o Novo Testamento, espiritualiza Sião e entende agora Sião celestial. A coisa está esquentando aqui um pouco, né? Vamos lá. Olha o que o Douglas Moo faz. O Douglas Moo, pessoal, eu coloquei ele na abordagem canônica aqui, mas eu confesso que às vezes parece que ele tem abordagem canônica, parece que às vezes não. Eu quero mostrar para vocês como o artigo dele, o problema do sensus plenior, tem um problema já no uso das palavras meaning, sentido, e significance, né? Significância. A diferença que eu estou fazendo entre sentido e significância, sentido e implicação. Ele confunde as duas palavras ao longo do seu artigo, a tal ponto de se contradizer. Nossa, é isso mesmo? Dá uma olhada a ver se vocês não percebem isso aí também. Eu tirei 2 trechos do livro, são 2 trechos em momentos diferentes, tá bom? Perceba como ele nega uma hora e depois ele afirma na outra. Ok? Depois vocês podem pegar esse texto e ler. Está num livro editado pelo Carson e pelo Woodbridge, né, que é o outro editor. Diz assim, o apelo do escritor do Novo Testamento, segundo Douglas Moo, é feito não a um sentido do autor divino, que de alguma forma é deliberadamente escondido do autor humano, no processo de inspiração, mas a sua significância. Eu cortei alguma coisa aí, gente, no processo de copiar, tá bom? Então ele diz, não faz referência ao sentido, mas à sua significância. Depois eu posso projetar para vocês. Aí mais para frente, depois das reticências, ele diz, perdão, tá aí, volta a fita, vamos ler de novo. O apelo do escritor do Novo Testamento é feito não a um sentido do autor divino, que de alguma forma é deliberadamente escondido do autor humano no processo de inspiração, mas ao sentido do próprio texto, que recebe uma significância mais profunda enquanto o plano de Deus se desenrola. Perceba que até aqui eu concordo com Douglas Moo. O Altke talvez não, mas eu concordo nesse ponto. Né? Quando o escritor do Novo Testamento faz a sua implicação ou indica um novo referente, né? Olha, Davi lá no Salmo 41:9, que é traído pelo seu amigo querido, e agora ele traz a referência ou a implicação para Jesus. O Douglas Moo está dizendo, olha, não é um novo sentido, mas é uma significância mais profunda. É uma nova implicação, é uma nova referência. Legal, eu concordo com ele. Mas aí ele continua dizendo depois,
Não é apenas, aí, de novo, trabalhando com a ideia do uso do Antigo no Novo Testamento. Ele diz, não é apenas a significância última de um texto ou suas aplicações válidas, mas o sentido do texto não compreendido plenamente pelo autor humano. Então, aqui eu acabei encurtando, né, quem quiser ler todas as citações que eu coloco do Douglas Moo no livro dele, vai mostrar que, ora, ele diz que não é um sentido, mas é uma significância, e ora ele diz que não são aplicações, mas é um sentido mais profundo. Isso está colocado com muita clareza no texto dele sobre o problema do sensus plenior. Então aqui, de certa forma, ele se contradiz. Uma hora ele diz que é uma implicação nova, que o autor do Novo Testamento percebe, outra hora ele diz que é um sentido mais profundo, que o autor do Antigo Testamento não tinha consciência. Então, há um processo de contradição no próprio artigo que dificulta entender exatamente o que o Douglas Moo pensa. Se ele entende que é um sentido novo que aparece no Novo Testamento, ou se é simplesmente uma implicação nova, mas o sentido continua o mesmo. Está claro, mais ou menos, a confusão que ele faz entre sentido e implicação, sentido e significância? Uma hora é o sentido mais profundo que aparece, outra hora é uma nova significância com o mesmo sentido. Okay? Isso vai ficar mais claro à medida que a gente for falando aí de outras questões. O que é válido nessa abordagem? Primeiro, a ideia de que a abordagem canônica trabalha com o conceito de que Cristo é o propósito da lei, Cristo é o telos da lei, né? É o objetivo final. Então, de certa forma, a lei, ou o Antigo Testamento como um todo, apontava para Cristo, né? Via Cristo como o objetivo, fosse o Cristo na primeira vinda ou o Cristo na segunda vinda. Então, é interessante porque percebe uma continuidade de Cristo cumprindo certas expectativas. Ressalta adequadamente certos padrões e eventos que se repetem ao longo da história da salvação. Isso daqui é muito interessante. Se você pensar, por exemplo, na temática do Êxodo, não é só o Antigo Testamento que é usado no Novo Testamento, mas são textos mais antigos do Antigo Testamento que são usados em textos mais recentes do Antigo Testamento. Por exemplo, a imagem do Êxodo, do povo saindo do Egito, passando pelo deserto para chegar na Terra da Promessa, é um padrão que, por exemplo, Isaías vai usar. E vai falar do povo que está na Babilônia, cativo em Babilônia, vindo pelo deserto de volta para a Terra da Promessa. Ele usa o mesmo padrão, a mesma ideia. Quando a gente olha, por exemplo, para o texto de Lucas, narrando a transfiguração, em que Jesus anuncia a sua morte para os discípulos nas mãos dos judeus, dos líderes de Israel. E o texto diz que os discípulos não tinham entendido exatamente o que Jesus queria dizer, e o evangelista fala, e Jesus fazia referência à sua partida. A palavra ali é a palavra exodos, né, ao seu êxodo, fazendo um link com o evento da redenção no Antigo Testamento, que foi um evento que marcou a libertação de Israel, com agora um outro grande evento da redenção, na verdade, o evento apoteótico, que seria a sua morte e futura ressurreição. Então, há um certo padrão, há uma certa ligação. Ok? Bom, quais são alguns problemas com essa abordagem? Primeiro, como eu já mencionei, às vezes confunde a ideia de sentido / significado e a ideia de significância. Ok? Numa discussão de linguagem do uso do antigo, a gente sempre vai falar que o sentido é o mesmo, ou pelo menos a minha abordagem vai dizer, o sentido é o mesmo, mas a significância, a aplicação é distinta. Para eles há uma espécie de confusão. O Carlos Oswaldo faz uma análise do texto do Alt que mostra como ora ele usa sentido, ora ele usa significância, e fica confuso entender o que eles querem dizer. Eu dei aqui o exemplo do Douglas Moo. Uma desconsideração para com o contexto original e a sua significância para o contexto original. De tal modo que a interpretação do texto se torna basicamente lectocêntrica, centrada no leitor, não no contexto original. E aí,
a possibilidade de entender contexto histórico, o que Sião significava para Israel, o que significava dizer, tu és meu filho, hoje te gerei, para a nação de Israel, basicamente se perde. Porque o sentido não está ali, no momento em que o salmista produz aquele texto, e que a nação de Israel canta. Na verdade, o sentido só é dado depois. Ou seja, a nação de Israel cantou por um bom tempo aquele hino, achando que era uma coisa, mas na verdade era outra. Muito complicado. Eu tiro do ambiente original o sentido, porque o sentido realmente só vai ser desempacotado no Novo Testamento. E aqui a crítica do Robert Thomas é muito pertinente. Ele diz, a abordagem de Waltke viola os princípios histórico-gramaticais que declaram que o sentido de um texto é descoberto com base no contexto histórico original e nas regras gramaticais. A interpretação literal não pressupõe que os leitores originais foram excluídos da compreensão do significado de um texto que viria à luz apenas depois de séculos de espera. A interpretação histórico-gramatical pressupõe que autor e leitores originais eram capazes de entender aquele sentido. Mas se ele só é desempacotado no Novo Testamento, eles se equivocaram. Acharam que era o Messias reinando literalmente. Acharam que era uma Sião literal, onde Jerusalém ficava. Mas eles estavam equivocados. Na verdade, era uma Sião meramente celestial e o Messias reinando num trono meramente celestial. Então, esse é um grande problema da abordagem continuista do uso do antigo no novo. Eu tiro da audiência original a possibilidade de compreensão do texto, especialmente dos textos que são desempacotados no Novo Testamento. Ok? Querem dar uma parada agora? Ou podemos... Vamos parar? Eu vou separar o texto do Mu, que ficou um pouco confuso aqui, só para mostrar, quando a gente retornar, a gente discute um pouco mais.